Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado! Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso. Até no canavial. Pânico! Mas ouve mesmo. Muito bem, meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. É Mais nóis. um programa É Pan. nóis. Não temos Robert hoje, Cabide? Ele não chegou. Não temos Robert hoje. O problema é dele. Palavras de otimismo Com obeso gigante! Palavras de otimismo. Com obeso elefante! Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde a todos, vamos lá. Boa tarde. Não olhe para trás. Afinal, não há nada que possa ser feito ontem. É isso aí, bichone. Palhaça. Quem você convidou? Conve engravida. Coach João Dias. E aí, Milhão, beleza? Beleza, Carioqueta. Hoje teremos a presença de Leandro Narlock, Exatamente. jornalista, colunista da Folha, já foi editor da revista Super Interessante. E ele está lançando aqui o livro Escravos. E ele está cheio de polêmicas. É mesmo? Esse cara é fogo. Cheio de polêmicas que ele está fazendo um programa no History Channel. History Channel. É isso, Paulinha. History Ia, Channel. ticaracatica Tem lá, um né? negócio sobre água muito bacana também, Milhão. A teoria da água que é muito boa também. Teoria da água. O aquífero Guarani. O aquífero Ele Guarani. já vendeu mais de 1 milhão de cópias com o livro... Ele é muito rico. Guia Politicamente Incorreto da História. Ele é muito rico. Quem é o Leandro? É. Ele é? Então, agora não sei se vai continuar. E aí... Por quê? Vai ser processado? O programa Uma praga. dele, o livro virou um programa no History, ele e o Castanhari apresentando. Só que vários escritores, historiadores ficaram muito chateados porque deram o entrevista, mas eles falaram que eles não sabiam direito para que era. Então, eles foram duramente criticados. E é bacana que a gente vai esclarecer essa confusão. Você quer criar confusão. caos, Eu né? tô Você aqui quer pra criar esclarecer. polêmica, Paulinha né, é Paulinha? treteira, meu. Quer criar uma A treta. Paulinha é E só para treteira. esclarecer. Tá certo. Então vamos trabalhar. Tá começando o Bora, Pânico bora, aqui bora. na Jovem Pan. Hoje, Leandro Narlock. As mulheres da leitinha. Representando a afegã média. Por favor, Paulinha, tome o seu lugar, porque aqui temos ele, mestre em filosofia pela Universidade de Londres. Não é pela Unip. Universidade de Londres. Uniban. Jornalista, colunista da Folha. Ele é editor da revista, foi editor da Super Interessante, lançou livros de grandes sucessos e agora mais um aqui na minha mão, Escravos. Está aqui Leandro Narlock, senhoras e senhores. Fala, meu querido Narlock. Beleza, gente? Tudo bem? Tranquilo ou não? Tudo ótimo. Tem acompanhado seu programa Muito no bom no History. Muito Channel. bom, velho. Muito legal. tem gostado? Muito Tenho legal. gostado muito daquele programa. Eu achei legal muito. o Dom Pedro de pijama em cima de um jumento. Mas aí, ô Narlock, Maravilhoso. você arrumou uma treta ali, me parece. Pô, arrumaram pra mim. Essa eu preciso admitir que eu arrumo várias, mas essa arrumaram pra mim. Porque você foi mexer com vultos sagrados da Santos história Dumont. e com sofistas. Os homens que só falam a... O que aconteceu no final da história? Não, a produtora, eu vendi os direitos pra produtora, né, anos atrás, e eles, ao fazer algumas entrevistas, não deixaram claro que a série era pro meu livro. Então, os historiadores depois se sentiram traídos, eles assinaram um termo de autorização de imagem com o nome do livro aparecendo, a maioria deles. Acho que só um não tinha o nome do livro aparecendo. E depois ficaram muito bravos, dizendo que... Vaidade. Seria vaidade? Acho que sim, talvez uma vontade de sabotar um ressentimento. Eu defendi o direito deles de saírem do programa, quer dizer, a produtora tinha que ter avisado, tinha que ter deixado claro, né? E tanto que a gente tirou sem o menor problema, e a série foi muito bem, teve uma audiência enorme, vai ter segunda temporada agora, mas deu uma confusão, foi triste o que aconteceu. Mas qual é o problema do seu livro para os historiadores não quererem ser atrelados a ele? Não, pois não são todos, né? Tem jornalista também, o Lira Neto, que é um historiador bem militante, que assinou lá o manifesto contra o golpe e tudo.
ele disse que o livro é sensacionalista, que é generalista, mas eu perguntei, tá, mas me diz problemas específicos, o que exatamente está errado? Eu trato alguém eu sou ofensivo com alguém, alguma coisa assim, e aí não tem nenhuma resposta, não tem nada específico. Só acusações, é verdade, né? É, isso parece que é só um preconceito. Esse cara discorda de mim, então não vou contribuir com o programa dele, né? Me pareceu alguma coisa assim. Pessoal. Mas é porque o seu livro é simples de ler? Não é pros leigos, não é pra um cara muito aprofundado, sei lá. É que nem o William Bonner, não me leve a mal, o William Bonner fala que o Jornal Nacional é pro Homer Simpson. É, sim, ele fala isso. Acho que não é pro Homer Simpson. Acho que o Homer Simpson não lê. Livro, né? Só livro de colorir, vai ver, mas o vizinho dele lê lá, o crente. O Flanders. O Flanders lê, pode ser pro Flanders. Acho que é o Flanders. Tá bom. É evangélico. Então, mas eles alegam que... Eu não entendi o que eles alegam. Eles alegam que eles não foram... eles não tiveram a importância que eles teriam? Não, que eles não foram avisados de que... A entrevista era para uma série chamada Guia Politicamente Incorreto. Sim, que são os seus livros que fizeram um grande sucesso e vende muito. E dá para entender até porque eu provoco, né? Eu digo no livro que zumbi tinha escravos, que quem mais matou índios na história do Brasil tem gente que fala que ele nem existiu. Pois é. Na verdade, não é relato nenhum que o zumbi existiu. Verdade, sim. Na verdade, você também foi duramente criticado porque falam que a tua visão seria uma ficção e não uma realidade. Uma ficção? Então, o meu papel é de jornalista, né? Eu não sou historiador, o meu papel é de divulgador científico. Assim como um jornalista fala sobre uma nova descoberta médica da medicina, eu pego, olha, esse historiador diz isso. A gente costuma acreditar em X, mas tem agora 2 historiadores ou 3 que dizem Y. Então é um papel de discutir ideias. Botar um historiador contra o outro, que delícia, né? Exatamente. Até porque um historiador estava lá quando aconteceu a coisa, o UFC dos historiadores, né? Deixa a porrada comer, né? São fatos que a gente vai pegando através de relíquias, relatos, documentos antigos. Ô, Leandro, como é que a gente consegue? Porque nós, acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, o próximo a isso, tivemos uma aula de história e hoje a gente começa a ler certas coisas e fala, meu Deus, me ensinaram tudo errado. Sim, pois é. Qual que é o certo? Qual que é o caminho para quem tá ouvindo a gente agora? Tentar encontrar o melhor caminho da nossa história. Pois é, existe um historiador, eu chamo de um historiador inquisidor. Aquele cara, tem muito professor de história que é assim, ele olha para a história como um promotor, né? Como aí um Deltan Dallagnol querendo achar culpados, assim, né? É claro que o Deltan faz um excelente trabalho, mas isso na historiografia é muito ruim, né? Você fica tentando achar quem é vítima, quem é culpado e construir um bom discurso de condenação, né? Aquele professor, eu lembro da aula de história, que o professor ficava dando lição de moral na gente. Mas saiu um filme agora chamado Vazante, sobre a escravidão, e é legal que a diretora Daniela Thomas, ela preferiu não retratar os donos de escravos como psicopatas, como os filmes americanos fazem. E isso deixa a escravidão mais assustadora, na verdade, né? Mostra que aquele absurdo todo foi feito por pessoas comuns, pessoas que até se achavam boas. Tem um relato de que é pior ainda. É, pior ainda, exatamente. Tem um testamento de um traficante de navio negreiro, que eu tive acesso, um cara do Benin, né? O atual Benin. E ele, ao escrever o testamento, ele fala assim, olha, eu fui uma boa pessoa, uma pessoa temente a Deus que nunca fez mal a ninguém. Peraí, você era traficante de escravos. Você talvez ele não considere escravo não era uma pessoa, né? Sim, exatamente. A gente sempre tem que pensar conforme a cabeça da época, né? Não, claro, não nos dias de hoje, obviamente. Não, mas o ser humano gosta de escravizar. O ser humano escraviza o outro. Tanto é que numa guerra, quando acontece uma guerra, normalmente quem perde a guerra é escravizado. Claro, ainda hoje, né? Ainda hoje. Mas ainda Leandro, hoje é assim. Ô Leandro, você acha que quando você vem com esses fatos novos, uma visão diferente daquela que a gente aprendeu na escola, choca? Por exemplo, quando você fala que o Zumbi dos Palmares tinha escravos. Quando você... eu lembro uma vez que ele teve no Rony Von e aí estava falando de Che Guevara, né? Que a galera usa a camiseta, mas nem sabe quem foi. Na verdade, ele foi um facínora. Quando você traz esses... Facínora? Facínora. Sou chique, meu bem. Quando você traz novas informações que não são aquelas que a gente aprendeu na escola, choca a sociedade, porque todo mundo fala, opa, peraí, ele tá errado porque ele trouxe um fato novo. Sim, pois é, exatamente. Eu preciso dizer que
que eu gosto disso, né? Esse é o meu trabalho, eu gosto de provocar um pouco Mas ao trazer um fato novo, não quer dizer que você está desmerecendo o Lógico que fato. tá, ele Você desmerece pode todo mundo. estar acrescentando. O programa dele, toda a verdade. no programa dele, ele destrói os vultos sagrados da história. Santos Dumont. Santos Dumont. É mesmo? Desclassificou O cara Santos fala, ele Dumont. construiu uma geringonça, não era uma via. Dom Pedro I foi desclassificado, só desclassifica. Princesa Isabel só pegava loiros. Princesa Isabel, vai, né? todos os nossos heróis, todos os nossos Tiradentes. heróis no programa deles são destruídos de uma maneira Quer ver? Me dá uma curiosidade de Santos Dumont aí. Mas só deixa eu falar sobre o zumbi um pouquinho. Tem um jeito maduro de se fazer isso, né? Quer dizer, eu digo que o zumbi tinha escravos porque ele não era uma pessoa do século XX, ele não era um cara de uma sociedade igualitária, ele era alguém do século XVII, que tinha escravos, que era um rei no quilombo e tal. Tem relatos disso, mas isso não tira a grandiosidade do zumbi, ele continua sendo um grande personagem, uma grande pessoa. Que não existiu, que eu mais uma vez Mas reitero como- aqui. mas como Dizem ele- que ele não existiu. Não, dizem, mas ele pode ter existido. Mas não, Suponhamos dizem que ele não tenha existiu porque não existido. existe nenhum documento, nenhum relato, nenhum papel, nenhum nada. Mas Cristo também não tem. É. Mas O- peraí. O Cristo também não tem Dizem que nenhum o zumbi relato dos de- Palmares seria Mas tipo. Cristo não matou ninguém. Seria um saci não sei, pererê, não tem. porra. Entendeu? Não, mas você tem Oi? sim, você tem... É um saci pererê, um cara, porra, do imaginário. Não, mas existem uns 5, 6 documentos Nossa, que, tem mas Saci- que falam de zumbi, citam o nome do zumbi e tal. Então, se sabe muito pouco sobre a personalidade dele, sobre o que ele fazia, não fazia, como ele era, mas tem documentos que citam, então existiu. Mas como que ele foi Existiu um o zumbi? grande... Olha lá, hein? Como ele foi um Existe grande... no Walking Dead. Tô dizendo Pera, que não. Como que ele foi um grande defensor dos escravos e tinha escravos? Isso que é muito Porque ele era um contraditório. líder. Não, então, é porque essa ideia de que as pessoas que... Primeiro, assim, a ideia de negros de um lado e brancos de outro, ela é recente, né? Naquela época você tinha, eu sou Banto, eu sou Yorubá, eu sou do Moçambique e eu devo escravizar os outros povos. Eu sou muçulmano, você teve Guerra Santa no Brasil, 1835 e tal. E essa ideia de que negros são todos livres, mesmo na Revolução do Haiti, lá 1812, ali, final do século XVIII, começo do século XIX, os primeiros revolucionários eles invadiam a República Dominicana para capturar escravos, entende? Então essa ideia que a gente tem de que todo mundo merece direito igual, ela é muito recente. Então, ela tem o muito Catra menos tempo. esteve aqui conosco e ele deu uma declaração que até viralizou Quem? na internet. O Catra. Catra. MC Catra. Catra. Um beijo, É um Catra. historiador. O historiador MC E aí, Catra, é isso? exatamente. E aí ele falou o seguinte, que a gente tem uma Catra, visão... o historiador. Ele falou assim que quem escravizou o negro foi o negro, não foi o branco. Sim. Isso Então, mas- choca, mas porque a a- gente tem uma outra visão. Eu sei, mas né? isso era um mercado. Isso era um mercado. Era da época. As pessoas têm a É visão da de época. Quem escravizou Era o mercado. foram os portugueses, os Sim. brancos. Não, na verdade, que todo a gente mundo aprende na escravizou. escola. Todo mundo escravizou todo mundo, né? Todo mundo nessa sala aqui é descendente de escravos e de donos de escravos. Né? Sim, Discordo. temos sangue negro. Não. Você Não. foi escravizado Não, também. não, O povo não. judeu não Foi, foi escravizado? foi escravizado até hoje. Até hoje. Sim. Se lembra disso. Até no amor a gente A Inquisição foi pior do que a Segunda Guerra. se Até for no pegar, amor a assim. gente escraviza alguém. De Até fato. no amor. Mas eu. quando você é pessoas pesquisador casam, e historiador, você sabe que o ser humano ele é mentiroso pra cacete. Quando a gente conta uma história, a gente dá uma aumentada pra ela ser mais Interessante. aceita, interessante. Exatamente. Então é difícil você, a partir de um livro, porque cada um tem uma interpretação ou de uma pesquisa, você acreditar naquilo. Qual é a sua forma pra averiguar os fatos? Arrasou, Marília Gabriela. Gabi, Bom, eu tento desconfiar daquelas histórias que são muito terríveis, né? Que você tem muito... As fake news, geralmente, vocês estavam esses dias discutindo isso aqui, fake news, ela tem uma estrutura semelhante, geralmente. Tem uma história muito repulsiva, né? Que, por exemplo, sobre a Idade Média, tinha aquela ideia de que o senhor feudal, ele tinha o direito de pernada, né? O direito de passar a primeira noite com as noivas, as camponesas. Essa história ela foi usada várias vezes quando você queria mostrar que outro povo ou outra época era grotesca, era absurda, né? Então, quando a história é muito revoltante, eu começo a desconfiar dela, sabe? A ideia de que a Maria Antonieta, quando o povo estava chegando no Palácio de Versalhes, ela falou, deem a eles brioches.
Né? Não, é bobagem. É verdade, não é isso, porque na verdade ela não, como ela não conhecia Falou o pessoal- historiador agora. Se fosse o Christian... Era menor. Falou o Ei, historiador. Adoro Se fosse a o Christian Revolução Pior, Francesa. falar assim, debriocos. Não. Peraí, deixa ele concluir. É que eu gosto de Revolução Francesa, Eu desculpa. sei, mas pô. Você não sabe nada, né? O que você sabe da Revolução Sabe nada. Quarta Francesa? série. E aí? Debrioches. E não é verdade, né? Na verdade, a Maria Antonieta, ela foi vítima, assim, de fake news. Fake news, na verdade, a gente fala de fake news hoje por causa da internet. Boato. Mas existe há muito Boato, gente. Exatamente, Boato. O cara da Kombi que sequestrava órgão. Isso aí sempre existiu, meu irmão. Pô. A loura do banheiro. O fake news boato. sempre é uma ferramenta para um ditador. O próprio Hitler criou várias fake news em relação ao povo judeu. Falava que queimava a criança com sangue para fazer a matzá, que era o pão. Então sempre foi feito dessa Só forma. não é fake news quando é comunista, né? Como isso daí é verdade. Né? Aí é verdade. Aí você tem que acreditar. Mas, ô Leandro, por que na mas- história, tipo assim, mudou tanto algumas coisas? É pra ficar mais bonitinho, pra não ficar agressivo. Por que não se contou desde o princípio a verdade? Então, acho que a gente, os historiadores, muito historiador usa a história como arma política, né? Se você consegue implantar a sua visão de história, muita gente fala aquela frase, a história é contada pelos vencedores e tal, eu acho que a história é contada pelos que serão vencedores, né? O Hitler mesmo, ele tinha aquela visão de história, quando ele conseguiu convencer os alemães de que a Alemanha tinha um passado glorioso, os judeus arruinaram a Alemanha, agora a gente precisa eliminar os judeus para a Alemanha voltar. Criou um bode expiatório e todo mundo... E todo mundo acredita, né? Uma narrativa, né? Por exemplo, se a gente vir dois homens fortes pegando um velhinho, a gente fala, agindo violentamente contra esse velhinho, a gente fala, peraí, o que está acontecendo? De repente alguém explica, não, eles são neonazistas e estão pegando esse velhinho que é judeu. A gente vai achar isso um absurdo, claro. Mas se a gente fala, não, esse velhinho tava... Se a gente fica sabendo que o velhinho estava abusando de uma criança no banheiro e aqueles homens estão encaminhando ele para a delegacia... Já muda a história. Já muda. A Já gente muda acha... história. A ação continua a mesma, mas a narrativa faz com que a gente justifique essa ação, né? Por isso que, então, narrativas são tão importantes para nós, né? Para humanos. Dizem que a nossa a nossa proclamação da República é deprimente. Foi um golpe. Foi golpe. Não, foi golpe. Não, foi golpe. Pra você ver que golpe vem A desde... gente já vai... Não, foi golpe e assim, não tem fantasia. Diz que o cara tava todo zoado, o Marechal. Tadeu. O Teodoro. Tadeu. O Deodoro não tinha nem condições de sair do quarto, tava com todo Hemorroida. zoado. Disposta. Ele foi embora. Então foi um negócio meio patético. Só ocuparam e acabou. Não teve uma festa popular ou uma. Não nada. Nada. Foi o normal. Que nem, o episódio só que eu vi um legal do bolinho. trem do Ele foi Santos sozinho. Dumont lá. O Os Teodoro a gente Dumont nem Wright, bolinho. eles voaram anos antes que o Santos Dumont, mas falam que ele que inventou o Quem avião. inventou foi Santos Dumont, acabou. 1900, Caneco é nosso. 1906. Caneco é nosso. Os irmãos... Os irmãos 1906, Wright não cara. tem, os irmãos Wright não. Não vem Ai, aquele gente, se tirar vai isso do tirar Santos, o caneco? vai tirar o negócio da gente, vai não tirar. tem Ué, nada. Pôs o motor lá. Não, falou, não, Tudo dos não, não. Estados Unidos. Ô, Leandro, então, não, aí dessa puta sim. treta. Então, Caneco é nosso, ô, Leandro. Não queira tirar esse canequinho nosso, não. A única vai coisa ter- que a gente tem... Eu sou muito chato, né? Às vezes, quando eu venho aqui, eu me sinto muito chato, porque as pessoas têm ideias boas, têm imagens divertidas e falam, não, foi bem assim. O Nelson Rodrigues falava do idiota da objetividade, aquele cara que tira o brilho dos fatos, e às vezes eu tento, eu fico achando que eu sou o idiota da objetividade. Terapia. Não pode tirar o caneco nosso. Deixa a gente acreditar. Se o mundo inteiro acha que foram os irmãos Wright que inventaram a porcaria do avião, deixa a gente acreditar que fomos nós. Pô. Não dá. Porque a gente não tem muita coisa Ah, boa. né, meu? Não, mas eu posso defender o seguinte, os irmãos Wright eram pessoas Boas de coração. chatas, não, eles eram terríveis. Você tinha uma relação meio abusiva do irmão mais velho com o mais novo. Eles não casaram, não há registros de que eles namoraram. Olha que interessante. Eles eram assim, aqueles evangélicos, aqueles protestantes que só queriam trabalhar, que nem esse interior de Santa Catarina, aquela ideia de enquanto a gente descansa, vamos cortar uma lenha. O pessoal que só queria trabalhar. Eles fizeram mal para o desenvolvimento da aviação dos Estados Unidos, porque eles eram meio trolls de patent trolls, né, que se chama. Eles queriam patentear, proibiam que qualquer pessoa produzisse avião. E na Europa ela se desenvolveu muito mais porque não tinha essa perseguição. Mas assim, desculpa, os caras voaram 30 quilômetros
Um ano antes. Eles voaram 45 minutos e o Santos 200 Dumont metros. 200 metros, mas que subiu. Aí é engraçado que fala que o avião do Santos Dumont era ao contrário, né? Que velho? subiu. O avião era ao contrário, o avião do Santos Dumont. É gambiarra, meu. Foi. Coisa brasileira. O brasileiro inventou o pino T, Não, carro é alto, uma boa invenção. cheque é legal. pré-datado, cheque Também. pré-datado. Cartão de 10 vezes. Promissão, É gambiarra. O avião do Santos Dumont é o contrário. É o contrário, É mas... ao contrário. Mas voava. Mas levantou. Levantou. O importante é que voa. Claro, é gambiarra. Meia bomba, né? A gente tem a capacidade de se adaptar à dificuldade. Sempre. É a gambiarra brasileira. O avião de Santos Dumont era uma gambiarra. Não é? Não podemos tirar esse mérito. Outra maravilhosa é a Independência ou Morte, que o Dom Pedro tá bonito, velho. Aí eles começam a falar, bicho. Ele tá meio de pijama em cima de um jumento. Tinha 3 pessoas. Falei, bicho, que negócio maravilhoso. Tipo a proclamação da República Coisa também, não teve maravilhosa, nada. meu. Porque você fala que a viagem era curta, o cara não ia estar com aquela roupa. Você dá as explicações, né? Mas isso é interessante, esse filme que eu já citei, O Vazante, é engraçado nesse filme que o personagem mais rico do filme, lá um cara senhor de escravos e tal, ele não consegue usar sapato. Porque ele tá acostumado a andar descalço no mato e tal. E as pessoas e o cara passa o filme todo exausto. As pessoas até aí 100, 150 anos atrás, elas eram todas não tinha exaustas crossfit, e doentes, né, meu? Não tinha. E disenteria que todos tiveram aí, Dom Pedro II primeiro, era normal, né? As pessoas não tinha geladeira, então infecção era muito comum. Então. Era um mundo muito roots, né? Agora, a princesa Leopoldina, vocês também a destruíram. Né? A nossa primeira dama Coitado. foi destruída. O Dom Pedro, as amantes. Marquesas. Dom Pedro. Pois é, o Dom Pedro I ele é conhecido, né, por ter suas amantes. Tem as cartas que ele tem falando sobre as doenças venéreas, né, contando para a Marquesa de Santos. Mas o Dom Pedro II também, né? O Dom Pedro II, depois, recentemente se descobriu umas cartas dele e a Condessa de Barral, ele também pulava a cerca, apesar daquele jeitão meio careta, ele tinha um jeitão meio carola, né, o Dom Pedro II. Mas também tinha... É que, na verdade... Mas todos pulam a cerca, É que o Pedro I era bonito, era lindo. Pedro I era lindo. Era lindo. Porra, ele teve 33 filhos, se não me engano. Nossa, gente. Pedro I teve 33 filhos. Tudo chupa catra. Com várias mulheres. Com muitas mulheres. Chupa o catra. Você vê que vida que o cara tinha. Porque o rei podia ter várias mulheres, né? Ele Distribuir o céu. Não tinha esse... Era meio tolerado, né? Era normal. Claro. Os eram arranjados, eram alianças políticas, na verdade, né? Puta, o historiador tá brincando. Falou aí, O historiador, ele sabe de Revolução Francesa, Dom Pedro, ele sabe tudo. Bolonha. O que você sabe sobre a família imperial? Vai, vamos ver, vai. Os Orleanes e Bragança. Fala o nome todo de Dom Pedro aí. Zé Palpite, vai. Vendo agora que é da rainha da Inglaterra, então, tipo... O que tem a ver com o Brasil? Ele tá vendo o seriado. Não tem nada a ver. Vai do seriado sobre A história dele é O cara baseada vê no Game of seriado. Thrones aí. Fala o nome todo aí de Dom Pedro aí, vamos ver. E o zumbi do... Como é que o Dom Pedro matou o zumbi Do Walking Dead. do Walking Dead? Dos Banares. Ele sabe. Ó, esse livro aqui é o seguinte, são os escravos, são 28 brasileiros esquecidos pela história. São relatos, são achados e perdidos da história. É isso? O que é? São documentos que você encontrou que nunca foram publicados? Não, alguns já foram, nem todos. Teve uns que eu tive que ir em arquivo público para achar e tal. Mas a gente, nas aulas de história, a gente geralmente fala muito sobre classes, sobre países, políticos e esquece de pessoa comum, né? De história cotidiana. Então eu resgatei aí algumas histórias de escravos, histórias surpreendentes de escravos, histórias muito loucas de escravos brasileiros que as pessoas leem e falam como isso é possível. Por exemplo, em 1780, uma história que eu gosto muito, uma mulher livre de Belém, chamada Joana Batista, ela se vendeu como escrava. Ela foi num cartório e registrou uma escritura de compra e venda de si própria. Nossa. Fetiche sexual? Não, na verdade, ela explica no texto, ela fala assim, olha... A outorgante encontrava sem pai nem mãe e estava doente, então procurava alguém que ela pudesse, a quem ela pudesse servir e que dela tivesse cuidado. Muito louco, né? A gente pensar nisso hoje. Mas depois tem uma carta do governador da época dizendo assim, olha, naquela época existia muita remoção de população, né? Você via assim uns mendigos, uns bêbados pela rua, o delegado... Carrocinha. Exatamente, uma carrocinha. Podia pegar aquelas pessoas e mandar para povoar
a Amazônia no meio na fronteira agrícola, assim, né, na fronteira. Então, mas isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Muitos lugares, Quando eles aboliram também, eles arrumavam uma mão de obra barata, que era dos presos. Sim. Então eles prendiam os negros para depois fazer trabalho forçado para... Aí a mão de obra era mais barata ainda. Mais barata ainda, exatamente. É. Mas você sabe que esse negócio, até pouco tempo existia isso. Que a pessoa prendia você por vadiagem. Por vadiagem. Vadiagem, é. Você andava na rua, prendia... Emílio, não faz muito tempo não. Eu lembro que às vezes eu tinha que sair de carteira de trabalho. O cara te prendia por vadiagem. Carteira de trabalho. Que é uma maneira de você ter um escravo muito barato. Se você fala, vou prender esse cidadão por vadiagem, você vai preso. O cara que tá preso é obrigado a fazer trabalhos forçados. Na estrada, é uma prende todo mundo, né? Não é? Hein, Leandro? Exatamente, e nesse caso, a Joana Batista, o governador, ele fala assim, na verdade ela tá querendo, ela se vendeu como escrava, ela arranjou aí essa escritura, porque ela não quer ir pra remoção de pessoas, entendeu? Ela quer ficar em Belém. As pessoas odiavam ir para fazendas, né? Muita revolta nos mercados de escravos do Rio de Janeiro aconteciam quando os escravos ficavam sabendo que iam para fazenda de café. Eles gostavam muito mais de ficar nas cidades, né? As cidades tinham muito mais oportunidade de comércio, a vida era um pouco mais livre na cidade. Bom, eu vou fazer um pequeno break, o papo é muito bom. O livro tá aqui, ó. Escravos, a vida e o cotidiano de 28 brasileiros. Daqui a pouco vamos contar mais uma história aqui, se você permitir. O Leandro Narlock tá aqui, este filósofo, mestre em filosofia. Polêmico. Certo, Paulinha? Você quer criar mais alguma polêmica ou não? Cara de alemão. Odiado por historiadores. É isso aí, rodeado por o historiador Leandro Santo, que aprendeu tudo assistindo séries do Netflix. Aprendeu no Netflix. Isso, Ele foi preso por vadiagem. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta. A noite é 16 anos por dia. Nós só vai ali, volta já. Pânico. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, de uma presença ilustre nesse programa. Está aqui o Leandro Narlock. Ele é jornalista, colunista da Folha, ele foi editor da Super Interessante, repórter de ciência, caçador de mitos da Veja, escreveu best-seller, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, e hoje está aqui no Pânico lançando Escravos, Achados e Perdidos da História, esse livro que está aqui à venda nas melhores livrarias do Brasil e pela internet. É só você procurar como Achados e Perdidos da História, Escravos, e comprar o seu. O Facebook dele é Leandro Narlock. Narlock, evidentemente, eu preciso soletrar porque você é uma besta e não sabe que é Narlock. Narlock. O povo acebolado é bom dar uma... Narlock escreve-se como N de nariz, A de amor, R de rola, O de Oslo, Faltou o L. C de... Faltou o L. Faltou o quê? Você falou R de rola e faltou A R de L. rola, Ladrão. L de laranja, O de Oslo, C de cavalo e H De hotel. de hotel ou de helicóptero. Depende da sua... Homossexual. Muito bem. Tem uma pergunta, Emílio, pra fazer. Pois não, meu querido Morgado. Depois eu tenho. Ô, Leandro, você falou que na época dos escravos era comum ter escravos, era uma... Até as pessoas falavam, pô, sou uma pessoa boa e tudo mais, então aquilo na época era o comum. Você enxerga algo hoje na nossa sociedade que daqui a 500 ou 1000 anos vai ser algo que o pessoal lá na frente vai falar, meu Deus, o que é isso? Boa pergunta. Imposto. Imposto? Às vezes eu penso que imposto é como se fosse uma escravidão, né? A gente é obrigado a pagar aquilo, né? Talvez tenha alguma vantagem nisso, mas você está sendo obrigado a trabalhar, né? Os escravos não trabalhavam 100% do tempo deles pros senhores. Você tinha ali um dia livre para cuidar da sua própria roça e tal. Então você tinha ali 80% do tempo para os senhores, digamos. A gente tem 60% do nosso tempo para nós, o resto é para o governo, né? Então talvez eu espero que seja isso. Muita gente fala de carne, né? De comer carne. E é engraçado isso, né? O Harari, daquele livro Sapiens, um livro excelente. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Ele fala Tá sobre... lendo, Amandinha? Parabéns. Ele fala sobre gado, né? Ele é vegetariano, ele fala... a gente não tem nenhum ódio especial por bois e vacas. Apesar disso, a gente contrata pessoas para todo dia retalhar bois e vacas para botar no nosso prato.
Enfim, não é porque a gente odeia bois e vacas que a gente faz isso, principalmente uma relação econômica que a gente gosta, a gente quer. É o que as pessoas fazem hoje em dia, né? Eu espero que isso continue assim, porque eu gosto muito de comer de pedaços picanha. de bois e vacas. De maminha, Então, né? mas você tá falando de escravidão. Por exemplo, a gente vive hoje da ideia da Segunda Guerra Mundial, que foi algo que marcou e que a gente hoje em dia, a democracia, a liberdade, é isso que ficou da Segunda Guerra, que foi muito foi um período muito traumático do mundo. Você não acha que hoje as pessoas estão deixando de acreditar muito nisso, porque elas estão falando, são 70 anos, né? Sim. São 70 anos. As pessoas, elas estão falando, não, isso aí eu acho que não funciona direito, tá voltando o nacionalismo, tá voltando algumas ideias que até então parecia que elas não iam voltar. Você acha que a coisa é um ciclo? Ele vai e volta, vai e volta? Sabe que eu tenho pensado exatamente nisso? Parece que teve uma ressaca da Segunda Guerra, né? As pessoas ficaram assustadas com o estrago que pode causar a falta de liberdade, a censura, né? Você querer impor regras sobre os outros. E hoje em dia essa carolice está voltando, né? A esquerda e a direita, as pessoas estão falando, não pode falar isso, esse grupo é do mal, né? A gente está com essas ideias voltando e a liberdade de expressão, que a gente aí lutou por tanto tempo, está cada vez mais sendo retalhada, né? Quer dizer, as pessoas falam, não, você pode ter liberdade de expressão, mas se for para falar, para criticar o movimento negro, os índios, ou para ter exposição de arte com gente com pornografia, daí não pode. Então parece que essa carolice, essas novas carolas... Esses dias eu estava no karaokê da Praça Roosevelt, com meus amigos. Que moderno! É. De 4h20! Toda semana. o Diego Ai, que ator! All-Star e camisa xadrez. E o Diego Becker. Que Mas foi medo. muito louco, porque aconteceu uma fanfic assim comigo. Eu tava alguém começou a cantar Ramones, a gente começou a polgar, né, como se falava antigamente, aquela dança, mas sem incomodar ninguém. E de repente um cara chega pra mim e fala assim... Será que você podia dançar de um jeito menos heteronormativo? Nossa, velho. Ai, vai Eu tomar juro que é no- verdade, eu juro que é verdade. Que isso? E eu falei, você não sabe com quem você tá falando. E um amigo meu me tirou, depois a gente começou a discutir, o cara pediu desculpa. Ele queria te beijar, apenas isso. Só isso. Jeito hétero de se dançar. Ô Leandro, mas por que Mas você acha? estranho. Por que você acha que isso está acontecendo? Porque só tem duas correntes. Sim, acho que a gente tem uma tentação em impor regras sobre os outros. Uma Isso é tentação muito bom. humana, Boa, né? boa, boa. Isso aí. Qualquer sociedade humana tem regras. Né? Intolerância. E às vezes elas funcionam. Imagine que a gente tem um grupo aqui e o pessoal do Morning Show vai vir nos atacar. Beleza? A gente vai ter que A gente tá preparar. preparado. A gente vai ter que preparar armas, preparar munição. Mas pra mim é melhor que vocês fiquem produzindo munição e armas pra atacá-los, pra se defender deles. Eu fico aqui vendo meu celular. Vocês não vão deixar isso acontecer. Se eu fizer isso, outras pessoas, a Marina também vai fazer, ninguém vai preparar armas, a gente vai ser excluído. Mas se a gente impor regras sobre os outros, o grupo, a cooperação, ela continua no alto nível, né? Então essa é uma explicação que aí os psicólogos evolutivos, a turma dá para essa tentação humana nossa para impor regras, né? Que é para garantir o nível da cooperação. Então, só que às vezes isso é muito mal, né? Na sociedade hoje que preza o valor individual, que o indivíduo é um valor em si mesmo e não um meio para atingir alguma coisa, uma sociedade perfeita e tal, a gente entra em conflito, a gente tem sempre esse conflito, né? Mas Ô, que é esse Narlock. jeito heteronormativo? Eu não entendi de dançar. O cara falou que ele tá muito macho, que ele tem que ser homem. muito Tá homem. muito não pode Tá me normal, incomodando. Até porque a dança é uma Ele expressão pessoal. Ele quer Cada um do inverter jeito como que era. quiser. Não, ele quer inverter como era antigamente. Se o cara tá muito boiola, chegava um cara e falou assim: meu irmão, maneira Você é tua viado onda aí, teu demais. jeito aí, tá muito E viado cara, isso aí. agora o cara fala que Nossa, você é nunca vi hétero isso na demais. vida. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu li um artigo seu muito bacana sobre a água e o petróleo. É muito legal essa analogia que você faz, que todo mundo fala que a água vai acabar Sim. e o petróleo jorrando. Quer dizer, na verdade é o inverso. Eu achei muito bacana essa sua... Ah, sim, pois é. A gente tem... É ruim essas boas intenções, né? Às vezes os políticos têm boas intenções e acabam dando tiros no pé, né? Por exemplo, o preço da água em quase todos os lugares era tabelado. Mesmo quando a água está escassa, o preço não pode aumentar, porque senão você cria aí uma convulsão social e tal. Mas o que acontece? Se eu não posso lucrar produzindo água, oferecendo água para as pessoas, não vai ter água. Se os empreendedores não podem ganhar seu dinheiro resolvendo esse problema,
o problema continua, né? Petróleo é o contrário, petróleo o preço é livre e não é à toa que a gente tem uma abundância de petróleo hoje, né? A gente tem aí relatos de 50 anos atrás, de 20, de 80 anos atrás, falando que o petróleo vai acabar no ano 2000, petróleo vai acabar em 1990. Não, pelo contrário, um problema do mundo hoje é que tem muito petróleo, né? O petróleo está muito baixo. Quer dizer, não sei se é um problema, mas é uma questão, né? Agora, E a água, desculpa, que eles falam que vai acabar é um bem retornável. Exatamente, tá aí, né? Não tem como acabar, né? hoje você escreveu um artigo dizendo que os historiadores eles escrevem muito mal. Sim, Por pois quê? é. Bom, Menina, que polêmica. Fazia muito tempo. Quem não gosta, né? Para. Fazia quase 2 dias que eu tava sem arranjar briga com historiadores. Então pois é, os historiadores se ressentem com jornalistas que escrevem livros de história, Laurentino Gomes, comigo, com Eduardo Bueno. Mas o problema, um jeito de tirar a nossa vantagem é sabendo usar o ponto final, por exemplo, né? Quer dizer, eu tive que, para fazer esse livro, Escravos, eu tive que ir aí 2 anos vasculhando o material, vasculhando o texto, e é incrível como os caras escrevem muito mal, né? Não todos os historiadores, tem muito historiador excelente no Brasil, a história vive um momento bom no Brasil hoje em dia, mas você tem muita coisa ruim, né? Você tem, por exemplo, o termo, por exemplo, conseguir enriquecer. Os historiadores chamam de agenciar estratégias para acumular pecúlio. Que isso? Pra que escrever desse jeito? O povo não vai entender, faz de uma maneira mais simplória, né? Mais pra atingir todo mundo. Tem um texto do George Orwell falando sobre como escrever bem. Que é o Política e Língua Inglesa. E ele fala, olha, escrever bem não significa resgatar palavras antigas, pomposas, né? Pelo contrário, elimina essas coisas que não tem mais serventia hoje em dia. Tá? Mandar por gíria também no meio do texto, né? Você fala firmeza total lá, né? As pessoas não entendem. Você tem um turning point muito interessante, né? O historiador, no caso. Desculpa colocar, ou reviravolta, pra quem não conhece, né? Inglês como eu. Pra quem não estudou no FISC, não sabe o que é turning point. Né? Mas aí você fica entre a religião, né, e a ciência o tempo todo, porque o historiador vai lá e tem uma prova do que aquilo aconteceu. De que lado você está? Da ciência ou da religião? Da ciência, eu sou testemunha de Darwin, eu bato na porta da casa das pessoas domingo de manhã falando que você ateu, gostaria de comuna, ouvir. Ateu, comuna. Então não foi Adão e Eva que criou o mundo, foi o Big Bang. Camisetinha do Tchê. Heteronormativo. Como foi a criação do mundo pra vocês? Você sabe que não foi a maçã, né? A maçã, ela botou a culpa, na verdade foi a mexerica, mas a mexerica era tão danada que botou a culpa na maçã. Então foi isso. A maçã foi pra ficar mais rebuscado, era uma fruta mais se bem popular. Que a igreja mudou muito a história por causa dos interesses econômicos. O tempo todo. O tempo todo, né? Então, mas a igreja, se não me engano, a igreja... matava os cientistas. Quando os jesuítas vieram pra cá dos escravos, eles trabalhavam meio junto com... Eles aceitavam a escravidão, né? A igreja não foi... Então, isso foi uma questão importante para a igreja, né? A escravidão de índios, você teve aquele debate, um debate famoso do Bartolomé de Las Casas, um debate teológico profundo, né? No século XVII, se não me engano, sobre a escravidão dos índios, se os índios tinham alma ou não, se podiam ser escravizados, e a conclusão foi que não, né? Que não podiam ser escravizados, ao contrário dos negros, né? Mas é interessante também a gente pensar que até o século... Hoje a gente confunde escravos com negros, mas até o século XVII, começo do século XVIII em Portugal, você tinha escravos de todos os tipos. Tem um capítulo do livro sobre isso. Você tinha, por exemplo, escravos javaneses. O Camões tinha um escravo javanês, escravo chinês. Eu tenho 3 filipinos em casa. Se quiser eu te empresto. Mas você paga pra elas, mas você paga pra elas, não paga? Filipino, lógico que não. Fala inglês. São escravas. Claro. São escravas sexuais. Escravas que falam inglês. Só da pipoca de curry. Só inglês, menino. Você tá brincando. Pera aí, Leandro. Então, só pra concluir, desculpa eu falar essa bobagem também, que eu atrapalhei seu raciocínio. Mas o que aconteceu? Da igreja, que a gente tá falando da igreja. Ah, sim. Pois é, então a igreja, essa foi sempre uma questão, mas ela não dá pra dizer que ela foi inteiramente contra, né? Ela admitiu e tolerou a escravidão por muito tempo. Tem no livro um caso de uma mulher chamada Caetana, que ela casou meio à força. Ela casou meio à força, aqui em São Paulo, ela casou meio à força com um escravo. Ela tentou recusar, mas o dono dela falou, não, você vai casar com esse cara. Ela casou e depois ela na hora de consumar o casamento, ela falou, não vai rolar, não vou conseguir. Convenceu o senhor dela a mover um processo contra, a pedir anulação do casamento na justiça eclesiástica, né, na igreja.
O processo demorou anos e anos. Todo mundo da fazenda estava a favor dela, o marido, o dono dela, né, o senhor. E a igreja acabou dizendo não, ela tem que casar, não tem jeito, não anularam o casamento. Então... Tá casada até hoje. Não se sabe, no fim das contas, ali na informalidade... ela É deve que a ter morte os separado. separe, né? Exatamente. A igreja nem sempre foi boazinha, né? Até na evangelização dos índios. Porra, Inquisição, né? Vários deuses, pra que ia trocar vários por um? Catequização. Exatamente. Na catequização. Sobre os indígenas... Catequilização. Catequilização. Sobre os indígenas, você deu uma declaração, queria saber se é verdade e falar sobre ela, que os indígenas devastaram mais a natureza do que os europeus. Opa, vamos lá. Essa é bem polêmica. Essa é babado. Polêmica. Falando mal de índio. Assim, essa ideia que imagine vocês vocês moram no Brasil do século XV. Credo. Você tem mato e mosquito para todo lado. Bichos, né? O que você faz? O mato, a gente começa a entender o significado da expressão inferno verde. O objetivo da sua vida era se livrar daquele mato o mais rápido possível. Os índios não tinham ferramentas, então para caçar animais, eles faziam um cordão de fogo enorme, deixavam uma boca aberta esperando os bichos saírem por ali. Várias tribos têm fogo no meio. Né? Tem o Warren Dean, tem um livro sobre a história da Mata Atlântica, falando, olha, ela já tinha sido devastada 2 vezes por século quando os portugueses chegaram. Então essa ideia de matas virgens, ela é bem relativa, né? As primeiras leis ambientais, quando os índios souberam que eles podiam ganhar camisas, roupas, derrubando pau-brasil, eles começaram a derrubar qualquer pau-brasil. Que via pela frente, né? E as primeiras leis ambientais são do rei português, falando assim, olha, calma, peguem leve com o pau-brasil, não vão desperdiçar. Mas a gente leu que eles roubaram tudo. Português. Então, que a gente Deu lê. errado, aprendeu errado. Mas como o rei era dono do Brasil, se considerava dono, ele tinha ali uma preocupação por ter um manejo sustentável, né? E ainda hoje, por exemplo, no Paraná, você quer comprar um papagaio, você vai na tribo indígena, vai ali no litoral do Paraná, consegue papagaio, né? Ainda hoje é assim, né? Você quer destruir os silvícolas? Falar em morrer. É isso, Narlock? Mas ele tá falando a real. Mas assim, ó, isso não impede Do os quê? índios Dos hoje. pequenos índios? Os índios não aguentaram o tranco? Como assim? Eles falam que precisou trazer escravo da África porque o índio não aceitava conseguia ser trabalhar. escravizado. Ele não tinha força de Não, ele não força aceitava. do trabalho. Não, ele não aceitava. Pois é, ele não aceitava, ele não conseguia entender aquela ideia de trabalho, né? Então, e eles fugiam facilmente pro mato. Se bem que você tem exemplo contrário também, né? No livro, a gente tem essa ideia sempre de que portugueses estão para um lado e índios para o outro. Na verdade, tem vários relatos de governadores falando assim, olha, hoje apareceram mais 40 índios querendo entrar na cidade, querendo trabalho. Eu liguei pro fazendeiro... Eu liguei. Mandei um vídeo. celular, Mas, ô Leandro, Eu liguei. Mas, por exemplo, deve ter sido um grande choque pro índio chegar o europeu que já forjava a arma. Eu acho que foi um choque, parece que nem viu um ET. Que nem viu uma espada Jedi na tua frente. Exatamente, né? porque os caras não tinham esse conhecimento. O índio, ele vivia aqui, sei lá quanto, 10, 20 mil anos atrasado. O índio era vadiagem, não tô zoando. O europeu, ele já era assim, ele já tinha mais técnica. Tecnologia do europeu era muito mais avançada. Os ingleses, né? Então, e quando os índios viram isso, viram anzol, viram ferramenta facão, eles ficaram alucinados, né? Facilitou muito, né? Animal doméstico, galinha, eles ficaram fascinados quando viram galinha. Alguns meses depois de conhecer, já estavam vendendo ovos para os portugueses e tal. Cachorro, né? Cachorro é uma coisa que não existia no Brasil, cachorro doméstico, né? Que alerta sobre barulhos na aldeia. Mata, Mas o que mais eu ia falar sobre isso? Outra coisa legal que se fala sobre a banana, que todo mundo acha que a banana é brasileira. É, exatamente. A banana ela é resultado de milênios de seleção artificial, né? Mas, e os índios, eles... Esqueci o que eu ia falar, enfim. Dos índios, do choque cultural. Por que você acha que não... Por que você acha que não deu certo essa... Porque não deu certo, né? Mas deu certo. Acho que muito de nós aqui, a gente não sabe, a gente considera branco, mas a gente tem sangue indígena. Na verdade, 30% dos brasileiros que se acham brancos tem parte da sua genética indígena, né? Mas segundo os Sapiens lá, tem Neandertal também. Tem Neandertal também. A gente tem uns Neandertal aí. Minha bisavó era índia. Olha lá, o Evandro. O Leandro, ele é um Neandertal. Neandertal, ó a cara. Olha o tanto de pelo. Eu sou mameluco, Ó a cara. cafuso e mulato. Ela tem pelo no Não, nariz. Neandertal.
Isso. Neandertal. Que agradava os amigos. Ó, o Menotti é mesmo. Mas eu Menotti. Menotti tem pelo no nariz, velho. Muito bem. Eu vou tocar uma música. Certo. Tá muito confuso o papo? Não, tá legal. Tá bom. Tá uma aula maravilhosa. Tomboa, professora Cristina da quinta série. Historiador 2, tá, meu? Deus a tenha. Você vai falar do quê? Professor Menotti vai falar da Revolução Indiana. Luís XIV. Luís XIV. Agora ele vai falar. Vai falar como Napoleão perdeu a guerra. Luís XIV era uma bicha louca? A pergunta que fica no ar. Evandro Santo vai responder. Ele aprendeu tudo assistindo séries. Game of Thrones. César. Maria Antonieta da Sofia Coppola ainda. Era bichona? A pergunta que não... Ó, o livro aqui, ó. Achados e Perdidos da História, os escravos são relatos. São pessoas comuns. Onde o Leandro, na sua pesquisa, ele foi buscar esses relatos de 28 brasileiros esquecidos pela história. Tá aqui, ó, pra você comprar. É muito interessante. As melhores lojas do ramo. Já dei uma folhada aqui na bagaça. É muito interessante. Eu tô com muito livro aberto. E pouco lido. Tá confusão na minha vida. Tá uma confusão. Lê tudo ao mesmo tempo. Tem o Twitter dele, que é o Ellen Narlock. Ellen Narlock. Professores de história. Ninguém muito falando. Mandem. Professores de história. Mandem rola. Ah, não, é só no seu Insta eu vou mandar. Tem Insta? Mandem Ele é rola. Narlock também, mas eu tenho as 5 fotos no Instagram. Só pouca O foto. Facebook, que é o Leandro Narlock. Escravos. O Facebook é Leandro Narlock, você pode entrar lá, que é muito legal. O cara manda muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Aqui na Jovem Pan, hoje uma presença encantadora nesse programa. Até que enfim, Paulinha trouxe alguém gabaritado para conversar com a gente. Jornalista, colunista da Folha, foi editor da Super Interessante, que eu não sei se existe mais. Ainda existe a Super Interessante? Eu sou assinante. Você é assinante, Bola? Super Interessante era uma revista que eu gostava de ler. Bem legal, Repórter de ciência, caçador de mitos da Veja, escreveu o best-seller, todo mundo tem um exemplar, eu tenho a coleção toda do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, tem politicamente incorreto de várias coisas, muito legal essa coleção. E agora, aqui pra você, o Escravos, Achados e Perdidos da História, Escravos, é esse o novo livro do Leandro Narlock. A gente tá conversando aqui sobre várias coisas, temas e subtemas. Nas redes sociais, o Facebook dele é Leandro Narlock, o Twitter, @LNarlock. Está à venda nas melhores livrarias do Brasil e nas piores também. Também. Porque quem somos nós para dizer qual é boa e qual é ruim, uma boa livraria? Eu posso dizer que a FNAC tem um belo banheiro para você dar uma cagada Tem, se você melhor. estiver perdido. Música ambiente. FNAC tem um banheiro maravilhoso. que Amanda vai. Amanda Ramalho. Shopping Paulista. Ela vai no Top Shop também. O banheiro da FNAC é maravilhoso. Se você estiver perdido na Avenida Paulista, Vai querendo lá. dar uma barrinha, vá até a Dá uma FNAC. guita. Você entra lá, dá uma folheada, comprei o exemplar e deu Eu uma tenho cagada. uma pergunta, Não é, Milhaço. Paulinha? Pode comprar Difícil pela um banheiro, internet também. fino. Sim. Esse da rádio não dá pra usar Não, muito. da rádio é... Tereza interdita. Ai, não. Muito bem. Eu tenho uma questão, O Milhaço. que eu gostaria de falar com o Leandro, que surgem, evidentemente, são pessoas que estão falando mal da gente aqui, falando, pô, quem são vocês, para discutir e tal. O que eu acho que você faz nas suas pesquisas é a história por trás da história. Porque a história tem uma história oficial que se aprende na escola, que o MEC determina. Exatamente. Assim, um século atrás, no começo do século XX, a história era aquela história oficialesca, né? De grandes feitos da pátria, tipo a aula de educação moral e cívica que a gente tinha antigamente. Mas nos anos 60, meio que os historiadores se revoltaram contra essa história oficialesca, mas pelo extremo, né? Eles pecaram pelo oposto, com uma história muito crítica, excessivamente crítica, todo mundo era mal, todo mundo era movido por interesses e tal. Hoje acho que os historiadores, eu só estou meio que comunicando descobertas deles, eles estão mais no meio termo, assim, né? Tipo, nem todo mundo era psicopata na história, nem todo mundo só queria lucrar, né? Você tinha... na escravidão mesmo tem muitos casos de lealdade, de amizade de senhores escravos. Eu cito no livro casos de, por exemplo, um ex-escravo, o homem, ele conseguiu se libertar da sua senhora, voltou para a África e lá, por cartas, ele ficou sabendo que a dona dele, a antiga dona, estava passando dificuldade, estava sem dinheiro. E ele mandou 2 escravos para ela de presente, para ela depois vender. Como assim? Como é que você vai ser amigo só do Deus seu... pode julgar. Ou então tem um caso de uma mulher chamada Quitéria, que ao fazer seu testamento, ela deixou parte da herança para o antigo dono.
E ela ainda pede desculpas por não deixar mais. Ai. Como assim? É que as pessoas acabavam na convivência de décadas e décadas. Claro que isso não era a maioria. Se apegando. Se né? apegando, é. Até tinha um motivo econômico por trás disso, né? Porque é melhor você dominar alguém, você evitaria fugas e rebeldias e atos de sabotagem se você tivesse alguma relação de afeto entre senhores e escravos, né? Mas é claro que o contrário também era muito comum, né? No livro tem um caso de uma escrava do Piauí que ela escreve pro governador falando: olha, eu sou um colchão de pancadas, o meu dono não para de bater em mim todo dia e nos meus filhos. Então a gente tinha esses dois casos muito comuns na história do Brasil, né? Então, mas eu acho que a transferência do escravo da África, essa viagem no navio negreiro, que devia ser terrível. Parece que 5 milhões morreram só no transporte. Não, menos. 5 milhões vieram, né? Não vieram 11 milhões para a América e se morria entre 5% e 10% em cada viagem. Só isso? Entre 5% e 10% entre 8% e 8%. É muito não, eu sei, mas eu não sei. Parece que eu vi que morreu muita gente nessa. Sim, mas no transporte, entendeu? Na viagem. A viagem devia ser terrível. Isso é muito louco porque eu falei antes dos escravos chineses. A escravidão de chineses, de indianos, não pegou muito, porque se já morria quase 10% dos escravos da África para cá, da China, da Ásia para o Brasil, ia morrer muito mais, né? E da China valia mais a pena transportar especiarias para Portugal, né? Você lotar o navio com isso e não com escravos. Muito louco isso, né? Por algum motivo econômico a gente não teria escravos chineses no Brasil hoje em dia. Os dois são mercadorias. Posso fazer uma pergunta pra você? Meio que fugindo, porque muita gente fala... Não ia ter feijoada, ia ter pastel arroz. Muita gente fala, e a gente ouve sempre falando aqui, fala, mas o Brasil é essa porcaria porque foi a coroa portuguesa que colonizou o Brasil. Se fossem os ingleses, se fossem os holandeses, isso aqui seria diferente. E parece que não é bem assim, né? Não acredito muito nisso, não. Eu gosto da colonização portuguesa. Acho que o Gilberto Freire fala que teve uma miscigenação maior porque os portugueses estavam mais acostumados, né, com mistura, com os mouros e tal. Eu acredito um pouco, eu concordo com essa tese. Tem vários lugares, a Jamaica foi colonizada pelos ingleses. Não é grande coisa? Não. É verdade que os países mais ricos do mundo, Canadá, Austrália, foram colonizados pelos ingleses. Pelos franceses também, o Canadá tem um pouco de francês também. Mas não acredito muito nessa tese, não gosto muito. O português foi bonzinho. Assim, na África... Mais carinhoso. Foi bonzinho o português? Eu acho os holandeses mais bonzinhos do que os portugueses. Diz que não. Pô, eles permitiam que tivesse a religião. Até posso tocar num assunto sobre isso? Mas diz que não. Que o português era melhor na colonização. O holandês deixou ter a religião, né? Não teve... Tem uma história que papai sempre me disse, que eu não sei se é verdade, que os judeus, né, que estavam lá em Recife, fundaram Nova York. Sim, é verdade. A Nova Amsterdã. Isso procede? Procede. Até é engraçado, porque na verdade você tinha diversas colônias holandesas pelo mundo, né? Esses dias um amigo meu, pernambucano, encontrou um holandês e falou: então, a gente é colonizado, a gente é descendente de vocês, holandeses. E o cara não sabia que a Holanda colonizou Recife. Porque teve tantas colônias holandesas pelo mundo, né? E a Ásia, até o século XVII, a Ásia foi muito mais importante, né, que o Brasil. Mas uma coisa que os holandeses e os ingleses eram mais que os portugueses eram capitalistas, né? Os portugueses, eles são muito dessas elites predatórias que chamam hoje em dia, essa elite que ela quer ganhar o seu quinhão, ela quer um contrato superfaturado, quer uma aposentadoria especial. Na base da esperteza. Na base da esperteza, né? Você ganhar dinheiro não pelo mercado, não oferecendo um serviço melhor para as pessoas. Privilégio. Exatamente, que é uma busca de privilégio pela política, né? Isso é muito comum nos portugueses, eu acho. Ô, Leandro. Pera aí, filha, estamos falando agora da colonização judaica. Se você quiser, eu dou uma pequena aula para você. Pois não, né? O nosso querido Davi Weitman também me ensinou. Inclusive, ele tem um belíssimo livro que ele me presenteou sobre isso. Sim, tem muita coisa, né, da cultura nordestina que tem a relação com o sefaradis, até as músicas, Baião de Dois, tem muita coisa. Na época da Inquisição, pois não. De Dom Manuel, era o Manuel casado com a... Na época da Inquisição. Dom Manuel, casado com a... Elisa Samu. Na época da Inquisição, o que acontece? Recife era uma possessão holandesa. Sim. Holandesa. Aí o que acontece? Os judeus vieram pro Recife. Por quê? Porque os holandeses não tinham religião. Perfeito. E permitia a religião. Permitiu. Vieram pra cá.
Quando os portugueses tomaram Pernambuco, que era o Nassau, aquela bicha. Sim. Ele perdeu a guerra? Mauricinho. Mauricinho de Nassau. Mauricinho queimava gostosamente. Verdade ou mentira? Não sei. Maurício. Ele queimou, né? Ele queimou muito. Aí o que acontece? Esses judeus aí, porque os portugueses, o Brasil era um país católico, não podia ter. Sim, exato. Certo? Eles se mandaram e foram... Quando os portugueses voltaram, né? Exatamente. Eles se mandaram, foram pro Caribe. Isso. E foram para Nova York. Que a ideia era fazer a Nova Amsterdã. Exatamente. Por quê? Então os judeus que fizeram Nova York. Exatamente. Judeus pernambucanos. Brasileiros, pernambucanos. E a primeira sinagoga da América Latina é lá. Nova York é essa potência hoje, graças a Pernambuco. Boa. Uma salva de palmas para Pernambuco. Eu quero ver antes da história do país. Eu quero ver Pernambuco, o Narlock Nova York desmentir. Quero ver você desmentir essa história. Pô, quer dizer então que Nova Yorkino. E vou dizer mais, naquela época, o Porto de Recife era milhões de vezes mais importante que o Porto de Nova York. Era um lixo, mas graças ao Nordeste brasileiro. E eu pergunto pra você, quem é o pernambucano mais ilustre do Brasil? Quem? Romero Brito. Não. Romero Brito. Moção. Eu. Barba. Graças ao Barba, hoje nós temos Nova York. Ele tem barba que ele é rabinho. Os meus antecedentes que fizeram Nova York. Você chegou a estudar, tipo, as duas mulheres polêmicas da época, tipo Dona Beija e Marquesa de Santos? Mais ou menos. A Marquesa de Santos bastante no primeiro livro, né? E a gente estava falando de elite predatória aqui, essas elites que querem um privilégio, e ela, desde aquela época, ela já ganhava suborno porque ela tinha alguma influência para liberar cargas no Porto de Santos, entendeu? Quer dizer, um amigo meu na faculdade, ele tinha um carimbo escrito "Não vai dar certo". O Paulo Pousonoff era o nome dele. E daí tinha lá o mural da faculdade, festa na sexta-feira, festival de cinema, ele pegava o carimbo e botava "Não vai dar certo, não vai dar certo". Acho que a gente devia ter um carimbo daquele também, porque a gente fala de política pública, né? Porque a gente vê os mesmos erros acontecendo aí desde a Marquesa de Santos até hoje. E eles se repetem, né? A gente vai achando que é possível mudar, é melhor acreditar que não vai conseguir mudar mesmo. Não respondi muito bem essa pergunta. O professor Vila, estive eu com o professor Vila, não sei se você tá brigado com ele. Imagina, adoro Vila. Professor, venha, professor Vila. Professor Vila, adoro um vinho. Olha, eu bebi com o Vila. É mesmo? Qual a bebida? Eu, Vila, Zé Pereira. Vinho, claro. Vinho do Porto. Professor Vila me falou, Emílio, sente aqui no meu colo. Eu sentei no colo do Vila. Do professor. Eu estava alcoolizado. E o professor. Eu estava alcoolizado, eu não sei o que aconteceu. Ele com o chapéu do Vila Country. É professor Vila. Emílio, sentando no meu colo aqui. O professor Vila me falou algo que eu fiquei pensando, até agora estou pensando. Ele falou, Emílio, o Brasil é um país inviável. Por quê? Ele falou, o Brasil é inviável. Você, Narlock, que é quase um Vila. Acho que não. Pensa o seguinte, ó, em 1900, um pouquinho mais de 100 anos atrás, o Brasil tinha 17 milhões de habitantes. Desde então, a população se multiplicou por 11. Foi mais que na Índia, a Índia se multiplicou por 8. Na França, ela se multiplicou só por 1,5. Se você falasse para alguém lá em 1900, a população do Brasil vai se multiplicar por 11 vezes, a pessoa ia falar, tá louco, a pobreza hoje já é 70%, 80%. O país vai ficar muito, imagina a quantidade de miseráveis que a gente vai ter. E na verdade, apesar da população ter explodido, a gente conseguiu aos poucos reduzir a miséria. Os bairros onde a gente anda hoje, aqui onde eu moro, são mares de prosperidade. Acho que todo mundo aqui é descendente de gente miserável, que chegou no Brasil miserável. Acho que poucos países geraram tanta classe média no Brasil nesse último século, talvez só os Estados Unidos, Europa. Então, muita coisa aconteceu, deu certo no Brasil, né? A gente tem... É verdade que tem muita miséria ainda, que isso precisa acabar, o mercado precisa avançar, mas tem muita boa notícia. Às vezes a gente fica muito preocupado com más notícias do país, mas o Brasil foi sim uma máquina de prosperidade, pode dar certo, na minha opinião. Não sei se tá tão... A gente vai... talvez seja meio poliana, mas acho que aos poucos a gente vai aprendendo com os erros aí. Eu tenho uma questão, Miraça. Eu queria saber, não só se é verdade a história que o Cabral descobriu o Brasil sem querer. Ele estava indo para as Índias, se perdeu e caiu aqui. Não, sabia sim. Né? Sabia. Todo mundo já sabia que tinha alguma coisa no meio do caminho, né? Já tava ligado, então que a gente aprende errado. Claro. Boa. Ele não foi buscar especiarias. Exatamente. Foi pra Índia e deu pegar uns temperos. Seda,
Isso era um truque, eles já sabiam que iam cair aqui? Acho que sim, né? Desde 1492, né? Que os caras chegaram. Talvez aqueles primeiros ali não soubessem, né? Mas por que isso? 1492. Como? Tudo bem? Como é que vai? Não, que essa data... Eu dei uma viajada agora, mas assim... Ava! Bateu. Porra, Batora! Não, é que eu tô com uma tia doente aqui, deu uma merda aqui. Desculpa, vamos voltar aqui pro tema. Você falou uma coisa... Peraí, vocês estão confundindo tudo. É lógico. Se o Narlock não consegue... Deixa que eu organizo. Foca em mim que eu te convidei. Vai, Joel. Foca em mim. Vai, Paulinha. Por exemplo, você falou uma coisa que em 2 relatos... Teus que eu fiquei aqui um pouco impressionada, né? Essa relação de benevolência que ex-escravos tiveram com os seus senhores. A Globo passou no começo do ano aquele seriado Raízes, que foi super premiado, baseado em raízes negras, que tinha a história daquele do Kunta Kinte. Raiz e que mandioca. era de geração para geração e uma história muito triste sobre escravidão. Você não acha que nesses 2 casos que você contou seria uma síndrome de Estocolmo, que tipo que a pessoa acabava tendo uma relação de carinho com Mano, que remédio aquele, agressor? Acho que talvez, mas acho que não, porque a gente tem que sempre pensar que naquela época tem que pensar eles não eram bonzinhos, né? Mas também Os não senhores. eram. Sim, evidentemente não, mas também não eram psicopatas. Existia muito esses senhores cruéis, mas isso não era muito racional. Se você fosse extremamente cruel com os escravos, eles fugiriam. Diminuiria a produção. Eles poderiam, por exemplo, se você estava em 5 pessoas na sua casa, eles estavam em 50. Eles podiam facilmente botar fogo na sua casa. Então tem até manuais de escravos daquela época falando assim, manuais de fazendeiros com capítulos sobre como tratar escravos. Nossa. Que dizem assim, olha, você tem que ser duro, você tem que ser rígido, tem que castigar. Mas assim, é engraçado que existia Gente, a ideia tinha de... chibatada, tinha, Claro. né? Foi muito triste, Foi terrível. né? Você acha que hoje em dia não também tem? tem chibatada. Você acha que hoje em dia não tem chibatada? Hoje tem. Conta pra Amanda. Chibatada também. Gravar com o mesmo. Então, mas ô Leandro, amor de Deus. então, mas peraí, porque é o seguinte, você pegou a história, o Kunta Kinte é americano, certo? Certo. Lá foi diferente. Então, esse é um debate longo da história do Brasil, né? O Gilberto Freire, no Casa Grande de Senzala, ele fala, olha, diferente dos Estados Unidos, a escravidão brasileira foi branda, ela foi suave, né? O senhor era leal, o senhor era generoso e o escravo era leal. É a tese da escravidão branda do Gilberto Freire. Aí nos anos 60, o Fernando Henrique Cardoso, o Florestan Fernandes, eles falaram, como assim? Isso é um absurdo. E mostraram vários casos de castigos tremendos, piores que os dos Estados Unidos, né? Na verdade, eu pesquisando, eu consegui ver essas 2 teorias, exemplos das 2 teorias. E o que dá para entender? Se você é cruel demais, se o dono é cruel demais com o escravo vai retaliar. É o que os economistas chamam de tragédia dos comuns. Um retalia o outro, um pratica vingança contra o outro, os 2 se dão mal. Mas também existia o contrário, né? De, eu vou pegar leve com o escravo, eu vou pegar leve com o senhor, e assim os 2 vão se ajudando. Por exemplo, eu cito no livro, histórias de escravos que tinham escravos. É muito conhecido já, ex-escravo que tinha escravo, né? O cara comprava a própria liberdade, depois o escravo comprava escravos para ele próprio. Mas tem histórias de o sujeito que, antes mesmo de comprar a própria liberdade, ele tinha escravos para ele. E daí os historiadores perguntam assim, como assim o cara não achou necessário comprar a sua liberdade, né? Isso acontecia mais em cidade, onde você tinha ali alguma autonomia dos escravos, que o cara, às vezes, ele tinha uma relação de lealdade com o senhor e ele não achava necessário ter a sua liberdade, né? Mas é claro, eu concordo com você que a gente não pode cair nesse erro absurdo de achar que a escravidão foi ok, né? Até porque quando libertaram os escravos, eles não tinham pra onde ir, eles acabaram voltando. Sim, mas isso aí também, pros patrões então, antigos, porque não tinha trabalho. Libertava, mas ia trabalhar onde? Escravidão sempre é ruim de qualquer maneira, né? De qualquer maneira é ruim a escravidão, né? Mas eu acho que esses até pontos... o casamento, né? Casamento. Putz, veja o casamento. Ô, Daniel. O casamento é Depende do casal. Daniel andar com bola de ferro você não no tá pé. escravizado. Você não tá escravizada lá. Não. O careca. Ela tinha que ir na festa infantil, não queria. Por exemplo, se você Imagina você, Paulinha, falando da escravidão. Você tava falando no intervalo. Você falando aqui, falou, escravidão é o que eu tenho lá em casa. Nossa, aquele encostado Entendeu? barrigudo. Falou. E você... O porteiro fica lá e...
Coloca ele pra dormir no porão porque ele ronca. O porteiro encoxando? Encoxando. Porteiro encoxando e você não pode fazer nada. Por quê? Porque você vendeu o seu corpo a ele. Nem dona do seu corpo você é, Paulinha. Hoje eu tô culta. Que escravidão maior que essa. Deixa ela. Pode compartilhar o George Orwell, 1984. Você acha que ainda hoje a gente vive uma manipulação George Orwell. semelhante à escravidão? Oreo. Não. Inventou biscoito. Assim, ó, eu acho que não sei se é bem essa a pergunta, mas... Acaba sendo escravo do consumismo, escravo de uma série de coisas. Do alimento, Dos padrões. Sabe, a gente vive uma manipulação em massa. Talvez, não sei se como os escravos sofreram. Sim. Não, acho que não. Como George Orwell, não. Naquilo lá, imagina a gente tá vivendo naquilo, né? Num stalinismo, assim. Mas olha a Coreia do Norte. Não, sim. Mas a gente não tá lá, né, Paulinho? Pô, a Coreia do Norte é nada. Nada até a hora que o cara apertar um botãozinho lá, né? Ah, Paulinha. Paulinha, você tá zoada. Se borrando. Não, mas é verdade, gente. Carica deu remédio pra ela. Carica não Toma dá mais remédio hoje pra ou ela. não? Mas o que tem? 400 Xenical. Amanhã nós vamos falar aqui, que é outro tema muito polêmico também, que você tá falando da escravidão, que é também que foi tema do seu programa. Do Gravidez ditadura militar, que é outro tema muito polêmico. Polêmico. Foi bom. Por exemplo, Não, imagina. somos manipulados. Você disse que foi muito branda a ditadura. Não falo nada disso. Existem duas correntes. Existem duas correntes. Tanto somos Então, manipulados mas peraí, Paulinho. Aleijadinho era aleijadinho. Peraí. Tá me falando que não. Peraí. A ditadura também tem essas duas correntes. Que é também o que a gente tá falando aqui da escravidão. E esse aqui é a pega do Narlock, que eu acho muito interessante, que é dar para nós, afegãos médios, que temos apenas uma ideia das coisas, ele trazer uma outra versão. Que temos várias versões. Certo, Quais Paulinha? são as versões? Você tem as versões. Por exemplo, a ditadura, ela tem uma versão que ele fala. Versão brasileira Herbert Richard. A gente tem a versão que a ditadura, alguns dizem que ela foi muito branda aqui no Brasil. Eu não digo isso, mas tudo bem, mas tem. Não, tem gente que tem essa versão. E tem gente que fala que não, que ela foi terrível. Outros falam, não, no Chile foi mais violenta, na Argentina foi... Sei, então, mas são historiadores, é a história. Dizem que Getúlio matou muito mais do que a ditadura militar. Não, a ditadura matou 400 pessoas do Brasil. A do Chile, um país com menos de 10% da nossa população, matou 3 mil. A Argentina, 30 mil. Mas Getúlio dizem que matou muito mais. Não, exatamente. Não, e foi cruel. Se tiver uma morte por motivo político, já é ditadura. Exatamente. Já não dá pra defender. Exatamente. E além disso, a ditadura, ao contrário do Chile, a ditadura brasileira ela encheu o Brasil de estatal. Na economia ela foi muito ruim, né? Você pega o programa do PSOL hoje em dia, ele parece muito da ditadura, né? Aquela coisa de desenvolvimento nacional, tem que fechar o mercado. Não à toa que a gente elegeu o Collor, né? Muito tempo depois, tão exaustos que a gente estava com aquele protecionismo todo, né? Então, mas a ditadura brasileira foi uma tragédia, assim. Bom, eu queria agradecer, Leandro. Sempre é muito bom quando você vem. Ó, mais uma vez. Valeu, Boris Becker. Você dá aula particular? Você sabe. Já dei muitas obras. Ó, o livro tá aqui. O livro tá aqui para você comprar na sua livraria. É muito interessante. São relatos, são documentos, achados e perdidos da história, os escravos do Leandro Narlock. E ele tá lá no History Channel com o seu. Vai ter uma segunda temporada? Vai sim. Provavelmente ano que vem. Você vai brigar com mais alguém ou não? Vai, lógico. Imagina, não brigo com ninguém. Vai voltar o Castanhari também, não? Acho que sim. Vamos ver. Ô, Leandro, obrigado por você ter vindo, cara. É muito legal quando você vem aqui. O papo sempre é muito bom. Valeu, gente. Bacana. Obrigado. Valeu. Opa. Aquele jardim. Tá na Paulista. Muito bem, o Carioquinha vai falar algo muito importante agora. Como já é tradicional nesse programa, eu quero falar de quem? Da Motorola, que apresenta os novíssimos Moto E4, Moto E4 Plus e Moto C Plus. Smartphones com design moderno, bateria de longa duração, com carregamento rápido, velocidade de processamento, câmera frontal com modo beauty para tirar aquela selfie maneiríssima e também a melhor experiência do sistema Android puro na versão 7.0 e 7.1. E aí, quer conhecer todos eles? Então acesse agora motorola.com.br e diga hello para a família Moto E4 e para a família
Moto C Plus e Milho Zunito. É isso aí. Temos aqui, eu ganhei uma camiseta do boneco Josias. É, a Banca do Humor mandou pro Emílio. Banca do Humor. Compra isso aqui no bancadumor.com.br. Fala Fiote também tá lá dando a bola. Fala Fiote também. Já o processo vai chegar daqui a pouco. Ó, O processo não, que tá isso, lógico. pelo amor de Já Deus. foi com o advogado já. Não, recém-casado, preciso faturar. Recém-casado. Dia 14 agora, mais conhecido como amanhã, vou estar com o meu show solo, o último do ano, lá no Banco Honda Hall, na Júlio Diniz, ali na Vila Olímpia. E dia 15 em Sorocaba, lá no Sorocaba Comedy Club. Compra seu ingresso pela vargasingressos.com.br. É isso aí, bichão. E Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, esse sábado, Emilhão. Parabéns. Teatro Oi Casagrande, últimos ingressos aí, valeu rapaziada do Rio. Vamos nessa. Eu também vou estar lá. Primeira tá. vez, eu nunca fui no Rio de Janeiro. Você vai estar no Rio de Janeiro? Vou, Teatro Fashion Mall. Susto. Teatro Fashion Mall? É. Teatro Fashion Mall no Rio de Janeiro, dia 16. Mesmo dia, vamos lá, eu vou encontrar você, nós vamos tomar um lanche. Ô Igor, você tem medo do povo? Um pouco. Por que você tem medo do povo? Ele não gosta de viajar, não gosta de gente. Você tem medo do povo? Sou meio na arisco, rua? eu sou meio arisco. Por quê, ó? Por que, Igor? Não sei, deve ser algum trauma de infância. Mas você tem medo das pessoas na rua? Também, um pouco, de ser abraçado, essas coisas. Fobia social. Acho que fui muito barrado em lojas, acho que é por isso. Então, quando você ver... fazer uma campanha. Abraço grátis. Abraço Quando e beija. você encontrar Igor Guimarães, que é essa pessoa que eu pediria pra que cabide agora. Abraça mesmo, é. Mas vai e abraça com um abraço. Beija ele. Dá beijo, que ele gosta. Não fala nada, chega abraçando já. Camuflado. Muito Chega bem. abraçando. E eu também vou ter um show historiador último tem do show. ano no Honda Hall no dia 22, que vai ser numa sexta-feira. Vai ser meu último show do ano, o Eu Com Vocês. Zé Travado e... Zé Travado. E Michael Douglas. Como tá o Zé Travado? Desculpa, eu sou muito Cadê bom o Zé no palco. Travado? Você é bom mesmo. Melhor cara pra fazer evento é... Você não é do Zé Travado? Ele é bom. O Zé Travado? Cadê o Zé Travado? Você quem é Zé Travado? Ele é teu amigo, cara advogado. Era advogado. Humorista que era da Justiça, Era do advogado. Ministério Público. Careca. Ah, e o Karim Feres? Karim Feres. Karim Feres. Um clássico. Encontrei com ele no Guarujá com a mulher. Peludo Ele no ombro. Não, assumiu toda a questão de ser advogado, mas vai voltar o ano que vem comigo pra fazer... Peludo no ombro. Ele vai voltar a fazer absurdo. Eu, ele, Ionara, Sil Esteves e o... E o... Costinha. Costinha Tem o também. Droga Vai Raia. voltar com tudo. E chega. Não, essa não volta mais de não. quem? Do Sidney. Sidney Oliveira, Ultra Farma. Ultra Eu sou Bonoff, Sidney. É água termal e barbitúrico. Coração da gente. Muito bem. Vamos Boa, embora. Menotti. Amanhã estaremos de volta aqui na Jovem Pan para todo o Brasil ao meio-jax. Boa, professor Vila. Marina Manteiga, tudo de bom para você, minha querida. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!